Olá, meu nome é Matheus Iter Salles, sou do grupo do robô escalador. Eu vou apresentar um pouco do porquê nós pensamos no robô escalador, que é basicamente porque o trabalho em altura hoje em dia é uma das maiores fontes de acidente na indústria. Então, faz-se necessário alguma alternativa para esses trabalhos. E o robô escalador possa vir como um facilitador para realizar atividades em locais de difícil acesso e que envolvam a altura. E eu fiquei responsável também pela revisão bibliográfica e definições de uma metodologia inicial para executar esse projeto, componentes a serem utilizados. E nós vimos que uma unidade condicionadora é essencial para realizar a conservação do ar e atuador de simplização. Nós estamos pensando que talvez possa ser utilizado um de duplação, ainda não definimos certo. Válvula direcional, nós inicialmente pensamos com um acionamento por piloto, mas depois vimos que possa ser mais trivial utilizar uma eletroválvula direcional, pois com acionamento por solenoide, pois torna mais preciso o acionamento. Ventosas serão necessárias, pois é um elemento essencial para ser fixado na parede ou na estrutura que o robô venha a ser fixado, bem como válvulas alternadoras e de simultaneidade são primordiais pois são componentes úteis para a definição de uma álgebra booleana, quando queremos que determinados passos sejam seguidos para que a gente tenha um resultado final de uma de uma de uma atividade. Então os demais membros do grupo vão complementar outros pontos do trabalho. Beleza, obrigado, Matheus. Eu vou então falar um pouco da metodologia do trabalho. A gente fez ele no Automation Studio para simular o circuito tanto elétrico quanto pneumático. O elétrico a gente ainda não fez, a gente fez a parte pneumática. A gente vai fazer também posteriormente um desenho técnico em SolidWorks e também ficou para ser feito um estudo mais detalhado dos comandos das válvulas, que é a parte do sistema elétrico, né? Eu tenho aqui o esquema pneumático, como que vai funcionar, e já tenho as conexões elétricas aqui. Só falta de fato fazer o circuito, né? A gente teve um pouco de dificuldade nessa parte. Aqui V1 e V2 são as ventosas. Ele vai subir, no caso a vertical vai estar na direção de V2, né? Que ele vai escalar para cima, no caso. Essas são as ventosas. Elas são acionadas aqui. V1 ela vai ser acionada pelo solenoide A, V2 vai ser acionada pelo solenoide B e o C vai controlar a entrada de ar para estender a haste do atuador de duplação. Se o solenoide C estiver desativado, a própria mola vai deixar essa válvula 5 vias no estado em que ela aparece aqui na imagem e o cilindro vai então retornar para a posição inicial. Aqui ele tem dois contatos, o contato de início e o contato de fim. Esses contatos vão ser usados para identificar, né, em que estado que ele está. E esse SPA e SPB é o sensor de pressão do solenoide A e do solenoide B, que vai dizer se está estável a pressão naquela parte, naquela ventosa, né, de forma que pode ir para a próxima etapa, para dar o próximo passo, né, para o robô não cair. Essa é a ideia. Eu tenho aqui uma descrição mais detalhada, então, dessa sequência.
Estava mostrando ali porque era maior a imagem. Essa aqui ficou meio pequenininha junto com a descrição. Então, primeiro passo, o sistema vai ser ativado, né? O solenoide A, que é a parte de baixo do robô, ele vai... Assim, só um comentário. Esse robô, isso é só um dos pares de ventosas. A ideia é fazer 2 pares numa forma de H. Tá? De forma que esse sistema todo que eu expliquei, que eu vou falar aqui, ele vai ser 2 vezes isso, tá? Um para cada lado. Eles vão ser interligados com uma haste, né, que vai ter a regulagem de ângulo. Então, conforme for, ele vai podendo se regular para não começar a andar torto, né? Para ele poder andar numa direção reta. Se ele estiver torto, ele se endireita de novo. Bom, mas voltando à explicação. Então, ativa o solenoide A, gruda aqui a ventosa 1, o sensor de pressão A, aqui, vai reconhecer que a pressão estabilizou nessa ventosa, vai permitir a ativação do solenoide C, aqui no meio, que é do cilindro, vai esticar a haste do cilindro. Chegando no fim do curso do cilindro, ele vai fazer contato com o sensor de proximidade fim C, aqui, vai permitir a ativação elétrica do solenoide B, esse aqui, prendendo agora a ventosa V2. Nessa etapa agora as 2 ventosas estão presas e o cilindro está esticado. Quando a pressão estabilizar no sensor SB, esse aqui, que é da ventosa 2, vai então ser desativado o solenoide A e o solenoide C, ficando livre essa parte de baixo. O cilindro vai retornar para a posição inicial e vai puxar todo o robô para cima. Depois, então, o cilindro vai fazer contato quando ele chegar lá em cima, né? No caso, quando a haste voltar para a posição inicial. E ele tiver concluído esse movimento de escalada, ele vai reconhecer o contato aqui no INC, que é início do curso, e vai reiniciar o ciclo até que o circuito seja desativado. Bom, essa é a ideia. Agora falta fazer a parte elétrica do circuito e planejar depois como que ele vai descer para fazer o inverso, né? A ordem inversa desse sistema. Tá, agora vamos ver o cronograma do nosso trabalho. A gente está aqui na semana 9, apresentação parcial do projeto. A gente quer entregar até sexta-feira, fazer essa parte elétrica para entregar até sexta-feira. É isso. Aqui a descrição das atividades individuais. Isso, todo mundo colaborou um pouco. Um colega fez cirurgia, não pôde apresentar aí, tá bem mal, o William. E é isso. Então, obrigado pela atenção aí dos professores.